Fala, Campus Party. E aí, galera, tudo bem? Desculpa o atraso, teve um pequeno atraso aqui. Claro que são questões técnicas que acabam, né, acontecendo aqui, principalmente porque, pelo menos é a minha primeira vez, né, fazendo isso daqui com a Campus Party, assim, tão aberto para todo mundo aqui, né? Então, é um grande prazer estar com vocês. Hoje a gente vai falar aqui sobre inbound marketing, a linguagem que o mundo está falando, o mundo do marketing está falando. Então, como eu estou vendo que tem uma galera no chat aqui, digam aí se vocês dão um oi aí, fala que vocês estão me escutando, que o áudio está tudo certo. Como é que tá? Me digam aí, por favor. Me dê um oi. Áudio tá bom, beleza. Obrigado, Jonathan. É isso aí. Então, hoje a gente vai falar sobre essa linguagem, né? Qual que é a linguagem que o mundo está falando? Bom, primeiro eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre minha experiência com o inbound, minha experiência com marketing. Eu já trabalho com marketing pelo menos há uns 16 anos e eu trabalho na Brazuca, uma agência que trabalha com varejo, né? Trabalho com shopping centers, lojas de shopping center, coisas como isso. E aí, o que acontece? Desde 2013, eu já estava um pouco incomodado, né, de trabalhar com aquele público que todo mundo já ouviu falar, né, público A, público B e público C, a classe C, né, o que todo mundo chama de classe C. Então eu já estava meio assim pensando assim, cara, não muda nunca isso. Então existe a pessoa da classe A, ela tem acesso aos produtos de classe A, aí tem a pessoa da classe B, tem acesso a produtos de classe B, e o pessoal da classe C tem acesso aos produtos de classe C. É só isso mesmo, na publicidade a gente só fala assim, já não tem outra forma de falar, será que não vai mudar isso? E vendo que tudo estava mudando, né? Pessoas da classe C tendo acesso a coisas da classe A, pessoas da classe A tendo acesso a coisas da classe C e por aí vai, né? Então, assim, a gente sabe que a gente escutou muito falar, hoje escuta-se menos falar dessa questão de classes, né? Mas por que escuta-se menos falar? Porque tem acontecido esse movimento de tudo se misturar. Então, você consegue perceber que os públicos já não são tão bem definidos assim, não é? Hoje, se você quer comprar um carro importado e você trabalhar, você tem mais acesso do que há 10, 20, 30 anos atrás, que era uma coisa assim só para gente rica de verdade. Então, aquelas pessoas que anunciavam carro importado só para gente rica, hoje em dia não faz isso, ele anuncia para todo mundo porque todo mundo tem acesso, todo mundo tem condições, porque está mais, vamos dizer assim, não vou dizer que está mais fácil, mas está mais acessível, né? E aí, quando se fala assim, ó, qual que é a linguagem de marketing que o mundo está falando? Aí eu vou falar para vocês como que isso foi despertado em mim. Eu estava em Nova York numa palestra de um cara chamado Nir Eyal, e esse cara ele falava sobre o comportamento das pessoas, né? Como que as pessoas criavam hábitos, né? Como que as pessoas criavam hábito, como elas agiam por esses hábitos e como as empresas elas poderiam aproveitar esses hábitos das pessoas para poderem criarem produtos que criassem hábitos nas pessoas. Então imagine só que se eu crio um produto que você vai se habituar a usar esse produto, ou seja, você vai usar ele quase que de forma automática, eu não vou precisar ficar te convencendo para você usar esse produto. Por quê? Porque você já colocou isso ali no teu dia a dia, então aquilo ali já faz parte do seu dia a dia. Hoje em dia, vamos colocar de uma forma bem fácil aqui de entender. Por exemplo, não preciso ensinar muito para você como usar um Instagram, entendeu? Não preciso fazer muita coisa para poder te ensinar usar um Facebook, ou então um TikTok, ou então qualquer outra rede social. Por quê? Porque ele foi estrategicamente pensado para que aquele movimento que você faz ali dentro, de arrastar para cima, de clicar, de curtir e tal, fosse uma coisa muito natural. Você não precisa pensar muito para poder realizar essas coisas. E aí eu comecei a pensar assim, bom, como eu já estava meio assim já cansado de trabalhar com essa ideia de público A, B e C, eu falei assim, cara, como seria legal eu conseguir
hoje trabalhar com o comportamento das pessoas, entendendo como é que as pessoas funcionam, entendendo como que a cabeça delas entendem sobre produtos, entendem sobre projetos, entendem sobre nossas criações, e comecei a querer entender um pouquinho mais sobre esse universo. Tanto é que tem uma palestra que eu falo sobre gamificação, que é uma palestra muito interessante, onde a gente mostra sobre como que os princípios dos jogos são aplicados na nossa vida. Então, gamificação não é criar um joguinho. Gamificação é você aplicar técnicas de games em atividades cotidianas. Por exemplo, existem técnicas de games que você usa para poder fazer a pessoa ficar mais engajada com você. Então, vou colocar uma forma bem simples aqui para que vocês entendam. Nós estamos saindo daquela ideia de falar de público A, B e C, para começar a falar um pouquinho de como que as pessoas funcionam para que eu possa entregar produtos direto no coração da pessoa. Então, essa é a minha linha de pensamento. É isso que nos próximos minutos aqui eu vou estar levando você a entender. Então, vamos lá. Uma vez que eu consigo conhecer o meu consumidor, eu consigo mostrar para ele coisas que ele tem interesse de fazer. Por exemplo, a aplicação de gamificação, por exemplo, nos filmes, tá? Nas séries da Netflix ou da Amazon Prime, ou então todas essas streams de vídeo. O que acontece? Você já viu que no final de todo episódio, você sente uma vontade enorme de assistir o próximo. Dificilmente você vai terminar de assistir um episódio de uma série sem ter vontade de assistir o próximo. E muitas vezes você vai lá com o tempo de assistir uma só, você acaba assistindo 2 ou 3. Mas por quê? Porque existe um gatilho chamado imprevisibilidade e curiosidade que eles usam para que no final desse episódio você tenha bastante vontade de assistir o próximo. Isso faz com que você se mantenha engajado nesse filme. E aí, por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso porque para poder te dar ideia de quando você conhece um consumidor, quando você entende como é que ele funciona, você consegue criar produtos que vai deixar ele engajado. Para você ter ideia, por que você acha que tem muitas séries que entram no Netflix e saem rapidinho porque eles dizem que não teve eles esperavam que essa série tivesse um sucesso ou tivesse um comportamento diante dos consumidores e os consumidores não compraram a ideia. E aí rapidinho eles param, trocam e tal. Tudo é metrificado, tudo eles entendem. Por exemplo, quanto tempo as pessoas estão assistindo, se as pessoas estão recomendando, favoritando, que eles entendem tudo isso através dessas métricas. Então, aí, qual que é a linguagem que o mundo fala hoje? A linguagem que o mundo fala é uma linguagem baseada em dados, né? Uma linguagem baseada em entendimento dos dados, né? Eu não vou hoje aqui falar para você algo relacionado a Big Data, mas eu vou falar um pouquinho sobre como que você pode entender os dados, como que você pode entender o que o seu cliente está falando para você criar um produto voltado para esse cliente. Então eu vou passar aqui para os meus slides aqui, eu tenho um outro computador aqui onde tem os slides. Então, aí eu tenho um moderador na sala aí que está esperto, ele já colocou aqui para que eu conseguisse ver os slides. Bom, vamos falar sobre inbound marketing. Vamos falar sobre comportamento, galera. Comportamento. Vamos lá. Quanto você pagaria por esse tênis? Quem está online aí, coloca aí para mim, por favor. Quanto que você pagaria por esse tênis? Geralmente, quando eu faço uma pergunta dessa num auditório com 300, 400 pessoas, você tem pessoas que vão dar todos os valores possíveis, tá? Então, quando a pessoa conhece a marca, quando ela entende qual que é a marca, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, cara, esse tênis aí, eu acho que ele já vale, por conta da marca, esse tênis aí, ele já vale pelo menos uns R$300. Aí vem outro e fala assim, cara, esse tênis aí, tá bombando lá na academia, esse tênis deve custar uns R$600. Pode ter uma pessoa que vai falar desse jeito assim, cara, não pago nem R$100 nesse tênis aí. Vai ter pessoas também que vai falar assim, cara, se tu me der de graça eu não uso. Entendeu? Por quê? Porque o que faz, né, uma pessoa pagar X, Y ou Z num produto? O que faz ela pagar? O que faz ela pagar está muito relacionado ao contexto dessa pessoa, né? Em que, já o Léo falou que pagaria 500, ou seja, o Léo, ele tá lá,
a Flávia disse que pagaria 200. Então, assim, ó, para você ter ideia, cada um tem uma percepção diferente a respeito do valor do tênis, do que é esse tênis para eles. Então, ó, presta atenção. Se o tênis tivesse 500, talvez a Lé, que falou que pagaria 200, ia achar caro. O Léo já ia falar, cara, tá no preço ideal. Agora, se ele tivesse 1.600, né? Olha lá, o Carlos acabou de falar que nem de graça. Então, a percepção diz como que o marketing vai... quem que vai colocar preço? A percepção de como que os clientes vão encarar esse produto é que vai precificar. E isso vai dizer se o produto vai ter um grande sucesso ou se ele não vai ter sucesso. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é, cara, se existe esse universo onde existe um produto que a gente sabe que tem qualidade, que as pessoas pagam em preços totalmente diferenciados por esse produto, o que determina o preço? É o dono da fábrica ou a pesquisa que ele faz, onde ele conhece as pessoas para que as pessoas possam dizer quanto que pagaria por esse tênis. Então, vocês já começam a perceber que a gente não está falando aí sobre público A, B e C, a gente já está falando sobre a vontade das pessoas, como que as pessoas sentem no coração que elas querem pagar por aquele produto. Então, beleza. O que acontece? Como que funciona um processo de decisão de compra? Um processo de decisão de compra, ele funciona de formas diferentes, em momentos diferentes para cada um dos consumidores, tá? O processo de decisão de compra, ele acontece diferente na minha mente e na sua mente, tá? Na mente da Léa acontece de um jeito, na mente do Carlos acontece de outro jeito, e é assim que funciona. Então é o seguinte, uma coisa a gente sabe que 70% da decisão de compra ela acontece fora do ambiente de compra, ela acontece fora da loja, muitas vezes ela acontece até fora do e-commerce que você está, tá? Então, a pessoa que vai comprar, muitas vezes ela já está decidindo fazer aquela compra. E muitas coisas já entraram na cabeça dela aqui, que já está definindo para ela sobre valores, sobre qual marca ela vai comprar, quais cores ela vai comprar. O vendedor na loja, ele vai ser o cara que ele vai conseguir colher os argumentos dessa pessoa para poder direcionar ele para essa pessoa para a venda, tá? Mas o processo todo da compra já aconteceu na mente do consumidor ali, em 70% desse processo. Bom, a gente sabe que a internet mudou o comportamento das pessoas. O que acontece? Quando você vai hoje num lugar comprar um tênis, né? Principalmente coisas que você vai usar, que você sabe que está relacionado à sua saúde, né? Coisas que está relacionado a algo mais duradouro, que você vai precisar que as pessoas que durem um pouquinho mais e tal. O que você faz? Você vai para a internet e vai pesquisar sobre esse produto. E aí uma coisa muito interessante a se dizer é que muitas vezes hoje o consumidor chega no lugar de compra sabendo mais do produto do que o próprio vendedor da loja. Então, o que muda um pouquinho hoje nessa linguagem que o mundo precisa falar os consumidores eles são extremamente informados. Extremamente informados. Eles já chegam entendendo muito sobre o produto. Então, o cara que está vendendo, ele tem que ter essa ideia e ele tem que participar desse processo, ele tem que entender o processo. Aí você fala de jeito assim, bom, então, se 70% tá ali entre o que os amigos vão dizer sobre o que a pessoa pesquisou na internet, pronto, então minha loja está no Facebook e no Instagram, eles vão me achar lá e vão saber tudo sobre mim. Será? Todos os seus produtos estão lá? Você tem uma explicação sobre todos os seus produtos lá no Facebook ou no Instagram? Não. Na grande maioria das vezes você entra lá no Facebook e no Instagram para poder colocar promoção. Na grande maioria das vezes você entra lá no Instagram para poder falar o que chegou de novo na loja. Só que você não explica sobre o que chegou. Você não cria uma landing page, por exemplo, uma página específica para poder falar daquele produto específico. Olha, a máscara, essa máscara aqui é uma máscara especial. Eu vou te falar só sobre essa máscara. Não, simplesmente eles falam assim, cara, eu vou colocar aqui, ó, máscara custa R$50. E só. A grande maioria faz dessa forma. Então, é uma forma errada, é uma linguagem errada de se comunicar com esse cliente que está extremamente informado, né? Se você fala assim, eu sempre posto algo na internet e não está dando resultado, é porque a linguagem que você está usando é uma linguagem que realmente não está funcionando, não está valendo a pena para o seu cliente. Então, na grande maioria das vezes, você faz isso que essa foto está dizendo aí.
A grande maioria das vezes, as empresas que estão focadas em apresentar produtos na internet, ela está focada em fazer o que está ali. Ó. Ele pega um celular, que é um produto do futuro, e coloca para ele aparecer como se fosse um produto do passado. Ó, o produto do passado é o seguinte, no front light, lá nessa placa que você vê na rua, é para ter uma informação ali, que é só o seguinte, celular R$ 99, certo? Por quê? Porque não tem interação. A pessoa está passando de carro, passou direto, celular R$ 99. Beleza, beleza. Todo mundo entendeu, celular R$ 99. Esse é um ponto. Agora, no celular, onde tem interação, onde o cara pode clicar e ir para outra página, conhecer mais sobre o produto, ele pode ver o produto em 360 graus, ele pode ter alguém que fala sobre o produto ali em tempo real, ou seja, tem tanta interação, por que na internet eu vou colocar celular R$ 99? Gente, por aí, se eu parasse minha palestra aqui agora, só esse insight já daria certo para você começar a fazer algo diferente. Começar a pensar diferente, criar coisas diferentes, né? Ó, então é o seguinte, já que a já consegue me escutar? Vocês já conseguem me escutar? Já de boa? Tá tudo certo? Eu tive que sair e entrar de novo. Voltou, beleza. Então, gente, como eu estava falando para vocês, é o seguinte, se você sabe que o celular ele tem conexões, você consegue fazer com que pessoas possam entrar em outras partes, saber mais sobre o produto, ou seja, você entrar mais um pouquinho dentro da decisão de compra, por que que eu vou simplesmente colocar preço? Então, só esse insight já daria, se você anotar esse insight, que você tem que usar ferramentas do futuro com olhos voltados para o futuro, não olhos voltados para o passado. Senão você acaba usando o celular como você usava o Frontlight antes, que só era para mostrar algo e pronto. Parece que a pessoa passou de carro andando ali e acabou. Então, assim, isso já é um bom insight para que a gente saiba que a gente precisa mudar. Agora, vamos lá. Quais são, Angela, então, os processos? Quais são as etapas de decisão de compra de um consumidor? Bom, a primeira etapa é a descoberta e o aprendizado. É onde a pessoa sabe que você tem esse produto, onde você conseguiu mostrar para a pessoa que esse produto existe. Então, geralmente funciona da seguinte forma: a pessoa ela até viu no outdoor, tá? Ela já viu no outdoor ali que você tem aquele tênis bonito que você acabou de ver. Já tá ali. Poxa, ó, a loja tal tem esse tênis. Pronto, ela descobriu, tá? Ela descobriu que esse tênis existe, que esse tênis está no mundo. Alguém viu e se apaixonou pelo tênis. Depois vem o quê? Vem o reconhecimento da necessidade. É a hora que a pessoa fala de jeito assim, cara, eu preciso tanto de um tênis, preciso tanto desse tênis, eu acho que eu gostei desse tênis, eu preciso de um tênis, eu acho que eu vou comprar. Aí depois que ele fala, eu acho que eu vou comprar, tá bom, ele viu um outdoor que tem um tênis bonito, ele decidiu que ele precisa de um tênis, mas ele viu que lá no outdoor tinha uma marca, era a marca de uma loja. Só que ele não vai direto na loja. Hoje em dia o consumidor não faz isso, né? Então o que o consumidor faz? Ele vai considerar soluções. Espera aí,
eu posso comprar na internet, eu posso comprar na loja do shopping, eu posso comprar na loja da rua, eu posso comprar naquela viagem que eu vou fazer, eu posso comprar... Como que eu posso comprar? Ele vai considerar vários tipos de solução. E ele vai ver qual solução que tem mais a ver com ele. Ele vai ver o que é mais confortável para ele, mais conveniente, ele vai ver sobre preço, ele vai ver sobre uma série de coisas ali antes de tomar a decisão de compra. Depois que ele descobriu, ele vai agora sim tomar a decisão de compra dele. Então funciona exatamente nessa ordem, tá? Ele primeiro vai aprender que existe o produto, depois ele vai reconhecer que ele tem a necessidade, depois ele vai considerar as soluções, né, para onde que ele vai para comprar esse negócio, e aí sim ele decide comprar. Como eu te falei, ele chega na loja ou no e-commerce, ele já chega muito decidido ali do que ele quer. Bom, todo cliente tem uma jornada de compra. Por que eu falei que inbound marketing é a linguagem que o mundo, né, está falando? É porque é o seguinte, hoje você não quer mais aquele vendedor desavisado, você não quer mais fazer parte daquele grupo onde todo mundo fica querendo te empurrar coisa, sabe? Coisa que não tem nada a ver contigo, coisa que você não quer, que você nunca compraria. Então, por isso que existe o inbound, para que você possa nutrir o seu cliente para comprar o seu produto. Então, o que você faz? Já que eu sei, já que eu entendi que todo cliente tem sua jornada, o departamento de marketing da minha empresa, ela tem que se ocupar em descobrir qual é a jornada de compra dos meus clientes. Então, por isso que existe o inbound marketing. A grande diferença do inbound para o outbound é que no outbound é ali onde o cara vai tentar pegar todo mundo. Ele não quer saber o que a pessoa está sentindo, em que momento de compra ela está. No marketing tradicional ali, que vem na televisão, que vem no outdoor, que vem no carro de som, no rádio, são pessoas que a pessoa não sabe nem quem é que está do outro lado, não sabe nem quem é que está vendo essa campanha. Simplesmente está mostrando. Esse daí é o outbound. O inbound não. É onde eu respeito toda a decisão de compra do cliente até ele vir e comprar comigo. E aí é o seguinte, como que eu faço hoje para poder usar o inbound, tá? Para poder gerar mais vendas para o meu negócio? Bom, a metodologia ela é baseada em 4 passos. Na primeira parte, você tem que atrair as pessoas. Bom, se você sabe que dentro do processo de compra tem a descoberta, então você tem que ter campanhas que mostrem para o cliente que esses produtos existem, tá? Essas campanhas elas têm que estar todas ligadas. Por exemplo, se a sua campanha que mostra que um produto existe estiver ligado com um link que o cara clica e sabe tudo sobre esse produto, nessa hora você conecta com a pessoa, né? Ela entrou ali dentro e ela descobriu mais coisas sobre o produto. Aí você pode falar de jeito assim, bom, agora que eu me conectei contigo, eu estou te falando mais sobre esse produto, que tal agora a gente passar por um passo a mais na nossa relação? Deixa teu WhatsApp aqui que eu vou te mandar uma mensagem com um catálogozinho, um catálogo bem interessante, falando sobre todas as mais atributos que esse tênis tem que você não conhece, eu vou te mandar direto no teu WhatsApp. E ainda eu vou fazer o seguinte, vou te mandar aí a hora que você já está se relacionando com a pessoa. E ainda vou te mandar um cupom de desconto. Nesse cupom de desconto, você pode ir na loja tal, no site tal, que você vai comprar o seu tênis. Ou seja, eu posso criar toda uma comunicação com esses 4 passos bem definidos, levando a pessoa para esse funil, onde ela vai sair ali comprando o produto. Então, é uma linguagem. Por quê? Porque simplesmente você não está ali naquela parte de só mostrar o produto. Você está trazendo a pessoa até a compra. Bom, uma coisa a gente sabe, né, no livro Ultimate Sales Machine, do Chet Holmes, fala o seguinte, por que é interessante trabalhar com o inbound? O inbound ele é quase que uma venda ativa. É uma venda que vai pegar o cara lá onde ele está e vai trazendo esse cara até ele comprar. Então, como é que funciona? Hoje, se você não faz uma venda ativa, você está exposto só às pessoas que estão comprando seu produto agora. E as pessoas que estão comprando seu produto agora só corresponde a 3% do público inteiro que poderia estar comprando seu produto. Então, automaticamente, você sabe o seguinte, cara,
Se só 3% está comprando agora, eu tenho um mercado gigantão para eu crescer. Mas para você crescer nesse mercado, você tem que fazer esse passo a passo. E aí o que acontece? 7% dessa galera está até disposto a te ouvir. Ou seja, eles vão te dar ali a primeira conexão, vão te dar ali um ouvido para escutar você, o que você tem que falar, vai ler algum material seu, vai ali participar. Tá? Por quê? Porque 30% não estava pensando nisso. Não estava pensando, mas agora eles, pô, 7% desses 30 aqui tem interesse, né? Então, claro que vale a pena você ir atrás dessa galera. E aí é o seguinte, 30% não vai se achar interessado. Ó, eu acredito que esse produto aí, ele ainda não é para mim, não estou interessado, tá? E os outros 30%, ele não se interessa. Então, de 100%, só 3% está comprando. Então, se você conseguir criar uma linguagem para todas essas pessoas aqui, você vai trazendo o cara até ele comprar o seu produto. Ângelo, mas como que eu posso criar essa linguagem? Por exemplo, para aquelas pessoas que estão comprando agora, você pode criar um sistema de pós-venda ou venda complementar para que você possa vender para esse cara sempre. Ele não está comprando agora? Faz um jeito agora dele comprar sempre. Entendeu? Agora, se você, por exemplo, aquelas pessoas que estão dispostas a te ouvir, então você pode apresentar dicas, comparações, fazer alguns infográficos, porque ela está disposta a te ouvir. Então, cria formas de chamar a atenção dela. Para aquelas que não estavam pensando nisso, você cria uma forma dela começar a pensar, ou seja, provoca a pessoa para ela começar a pensar. Entendeu? Quando você faz comparativos, você começa a fazer com que a pessoa se interesse em participar daquilo. Com aquelas pessoas que não se acham interessadas, bom, você pode criar um contexto com a vida delas. Por exemplo, ó, eu vou criar aqui num blog, tá? Algo falando sobre uma área que não tem nada a ver. Por exemplo, eu vou falar sobre saúde para depois eu falar sobre o tênis que eu quero vender. E aí aquelas pessoas que não se achavam interessadas, então mesmo as que não se interessavam de jeito nenhum, elas vão conseguir começar a se envolver com um tema que não tem nada a ver com tênis para depois chegar no tênis, entendeu? Então, isso funciona muito bem quando você entende que o público é amplo, que cada um tem um momento de compra e que você não está mais falando de público que você não conhece, simplesmente jogando. Não, você sabe que se 30% não tem certeza que não se interessa no seu produto, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar formas de fazer ele se interessar no meu produto, entendeu? Então, basicamente, você tem que identificar essas partes. Bom, por que a gente fala que embalde é importante? Porque a grande maioria das campanhas, segura essa, hein? Segura essa. A grande maioria das campanhas, elas querem te vender na primeira vez que eles te veem. Então, assim, é mais ou menos o seguinte: você pediria alguém em casamento no primeiro encontro? Você vê ela hoje, conhecer a pessoa e fala: você quer casar comigo, viver comigo para sempre? Dificilmente você faz isso. Pode ter até algum maluco aí no YouTube aqui, ou então no qualquer área aqui, que já fez isso, sei lá, se alguém fez, se anuncia aí. Mas pedir em casamento, cara, você pede no máximo para namorar no primeiro encontro, mas pedir em casamento dificilmente você vai fazer isso. Por quê? Porque a pessoa tem que te conhecer, a pessoa tem que ver se ela vai querer andar contigo, se ela vai querer dividir parte da vida dela contigo. A mesma coisa acontece no processo de venda. A maioria das vezes a gente já quer mostrar o preço, compra, 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 mas se você criar um relacionamento, o que acontece? Esse cara vai comprar mais, ele vai comprar melhor e ele vai comprar sempre, tá? E aí é o seguinte, como eu te falei, se você for agora, se você parar agora e começar a pensar qual é o texto base de chamada de pessoas para comprar coisas da gente, para vender coisas, 9 minutos para o encerramento. O que acontece? Se você chamar as pessoas agora para poder comprar, né? Se você não entende do embalde, o que tu vai falar? Compre, economize, dê presente, promoção, liquidação, é a palavra que todo mundo fala. E aí é o seguinte, não é assim que a gente quer atrair. A gente quer atrair e a gente quer conectar as pessoas de uma forma muito mais próxima. Por exemplo, imagine só se eu quisesse vender esse tênis, tá? Quisesse vender esse tênis e falasse da seguinte forma para você: ó, seus pés querem falar com você e é urgente. Tem um tempo para ouvir? Olha essa propaganda no Instagram. Aí você fala assim: uai, como que meu pé quer falar comigo? Não tô entendendo. Calma aí, eu vou clicar aqui. Aí o cara clica. Na hora que ele clica, tem lá uma pergunta falando assim: ó, a gente quer te ensinar um negócio. Você é pronado, tipo uma pesquisinha.
se é pronado, supinado ou neutro. Aí você fala, como assim? O que é isso? Pronado, supinado e neutro? Bom, geralmente no auditório eu pergunto para quem é pronado, quem é supinado, quem é neutro, quem não sabe nem o que eu estou falando. E as pessoas respondem, né? É para saber o seguinte, hoje quando você vai comprar um tênis, se você souber essa informação, você compra um tênis que melhora a sua saúde. Se você não souber essa informação, você compra um tênis que piora a sua saúde. Porque dependendo da tua pisada, se você compra um tênis errado, ela vai acabar com... vai te causar um transtorno, dores nas costas e coisas como isso. Muitas vezes você compra o tênis, usa, dói suas costas e nem sabe por quê. É porque você está usando o tênis errado. Então, se você recebe uma mensagem que fala assim, ó, seus pés querem falar com você, você tem um tempinho para ouvir, e depois você recebe uma pergunta dessa, cara, sabe aquela história que eu falei para vocês de um episódio, né, no final do episódio tem vontade de ir para o próximo para poder entender o que está falando? O nome desse gatilho se chama imprevisibilidade e curiosidade. É tudo que a gente coloca na propaganda para poder fazer a pessoa conseguir ficar um pouquinho mais. Bom, depois que o cara lê isso, ele vai querer ler o artigo inteiro. O que é pronado, o que é supinado e o que é neutro. E isso pode se conectar com ações da sua própria loja. Por exemplo, ó, vem aqui na loja, a gente está com um scanner que a gente vai definir se o seu pé é pronado, supinado ou neutro. E aí, se o seu pé for pronado, a gente tem uma quantidade X de tênis aqui para poder te entregar se é pronado. Se ele é supinado, tem essa outra quantidade. Ou seja, nessa hora, você não está falando com o público A, B e C. Você está falando com o Carlos, você está falando com a Alé, você está falando com toda essa galera que está aqui nessa live. Então, o que eu quero dizer para vocês é que os consumidores, eles têm esse processo de decisão. E esse processo de decisão, uma vez que você conhece, você consegue conversar de uma forma muito mais próxima, muito mais, mais empática com eles, entendeu? E aí, se liga só, se você entendeu que esse processo todo existe, você vai aprender que existem landing pages que você fala sobre produtos, as próprias redes sociais podem dar muitas informações sobre produtos, você pode mostrar catálogos específicos, por exemplo, quando eu mando assim, ô Carlos, agora que eu sei que você é supinado, chegou aqui uma quantidade de tênis excelentes para supinados, vou te mandar um catálogo. O cara sabe que tu conhece ele sabe que você entende um pouquinho sobre ele. E aí o que ele vai fazer? Ele vai te dar a oportunidade para você falar com ele e, quem sabe, até vender um tênis para ele. E aí, criar artigos, criar e-mails, criar um sistema de automação de e-mails, né, onde a comunicação é baseada no interesse, onde tem uma chamada para ação, ou seja, toda comunicação tem uma ação para o cara fazer, ou ele baixar um catálogo, ou ele receber um e-mail, ou ele receber um WhatsApp, ou então ele participar de um grupo para poder saber mais sobre o assunto. Tudo isso está relacionado ao marketing. As grandes empresas estão pegando dados dos clientes através dessas interações. O próprio Netflix que a gente falou, eles corrigem às vezes até roteiros de filme baseado nas informações que os próprios clientes estão dando. Ou seja, eles não pegaram os clientes deles e falaram assim, não, esse cliente aqui é o público mais A, outro mais B, outro mais C. Não, eles fizeram o seguinte, eu consigo que cada televisão plugada no Netflix me dê informações sobre o que eu preciso saber. Então, a gente vai usar essas informações para melhorar os produtos para os clientes. E é isso que eles estão fazendo. Bom, quando você entende todo esse processo, você consegue criar uma automação. Ou seja, você cria um processo onde a automação disso fica mais clara e melhor. Por exemplo, dentro do meu departamento de marketing, eu posso ter uma quantidade de pessoas que trabalham só com aquela parte de descoberta, depois só aquela parte de escolha das soluções, depois só aquela parte de decisão de compra, ou seja, eu consigo automatizar todo mundo que está numa parte, por exemplo, numa parte desse processo, eu envio informação. E já faço uma automação para que a pessoa vai entendendo todo o ciclo até chegar a hora de comprar. Isso se chama relacionamento. Então, claro que pouco tempo para poder falar sobre algo mais complexo, mas eu tenho o meu nome está aqui aparecendo em algum lugar, Ângelo Russoever. Você pode me seguir no Instagram e a gente continuar essa conversa, né? Nossa aula aqui já está acabando, mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse processo de decisão de compra e falar para vocês um pouquinho sobre plataformas, né? Existem muitas plataformas, né, que você pode fazer com que essas coisas aconteçam. Por exemplo, existem plataformas pagas, RD, HubSpot, não é propaganda, é só para falar assim, para você entender que existem, você pode fazer isso, todo esse processo manualmente, mas existe
ferramentas que fazem essa parte de busca de otimização de SEO, cria landing pages, envia e-mails, faz toda essa parte de automação de marketing, ou seja, separa os leads em cada uma das partes para que você converse com cada uma dessas partes, dessa parte da decisão de compra, né, do funil que a gente chama, né, para que você entenda, ó, vamos ver aqui todos os clientes que estão no meio do funil. Todos os clientes que estão no meio do funil são aqueles clientes que se identificaram com o produto, já estão recebendo informações, mas ainda não receberam nenhuma oferta. Quando esses caras receberem uma oferta, eles vão estar já no fundo do funil, ou seja, eles estão prestes a comprar. Então, quando você entende o marketing, a linguagem do marketing baseado no interesse do cliente, você consegue ter até previsibilidade de vendas, previsibilidade de tamanho de mercado e coisas como isso, tá bom? Também monitoramento de leads, como eu falei, integração com redes sociais, ou seja, quem que está curtindo mais esse tipo de produto? Pô, tem uma tendência para esse produto, ou seja, eu estou pegando os dados, analisando os dados, entendendo essa tendência para que eu possa oferecer algo de realmente muita qualidade para esses clientes. E com isso eu consigo planejar muito melhor as nossas ações. Bom, com inbound você economiza dinheiro, porque imagine só, o cara que faz um outdoor, ele não sabe quantas pessoas vão passar lá na frente, tá, do outdoor. E ele também não sabe quantas pessoas daqui passam lá na frente vão comprar. Por quê? Porque ele não consegue fazer essa medição, tá? Ele faz agora, já quando você está falando de vocês me escutam? Me escutam? Tá escutando? Sim, beleza. Então, quando você entende toda essa parte do processo, você consegue economizar dinheiro, reduzir custo, promover o crescimento da base de fãs dos seus produtos, otimizar o seu time de vendas, ou seja, seu time de vendas entendendo todo esse processo, você vai conseguir oferecer algo com muito mais qualidade, tá, para o seu cliente, e o seu time de vendas vai ficar muito mais capacitado, e você vai monitorar isso com uma forma, monitorar e mensurar, como eu falei, fazer previsibilidade, né? Você tem uma previsibilidade maior. Tá cortando? Tô sentindo. Tá não, né? Oi, Jonatas, tá cortando? Alô, 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 alô. Um pouco. Tá. Será que vai melhorar? Já voltou. Beleza. Então, quando você tem uma. Você está trabalhando no inbound da forma correta, até o seu time de vendas, até a galera que está trabalhando com você fica mais capacitada a vender mais, porque todos os processos estão extremamente, vamos dizer assim, mensurados e colocados e metrificados. Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, galera, todo mundo sabe que você pode fazer sozinho e os controles são esses aqui. Mas a gente não pode me colocar na tela direto agora, por favor. Que acontece? Já estou finalizando. Que acontece? Os controles são esses aí, ó. Parece um avião que você tem que pilotar. Mas, gente, não é difícil, sabe? Hoje em dia, a gente ainda fala de 4Ps do marketing, a gente ainda fala de não sei o quê, coisas tão antigas. Comece a entender o marketing baseado nessa ótica que eu estou falando para vocês. Começa a falar de marketing, não que a gente está jogando fora essas coisas que Philip Kotler ensinou, de jeito nenhum. Uma das coisas mais interessantes que eu aprendi sobre comportamento do consumidor foi justamente no livro do Philip Kotler, entendeu? Que ele fala sobre o marketing 4.0. Na verdade era marketing 3.0 e ele atualizou para o 4.0. Lê esse livro é muito bom, vai colocar você num nível diferente com certeza. E eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo. Desculpa pelo o tempo, né, que a gente levou para poder conectar, mas isso acontece. A gente vai pegando a manha cada vez mais, né, de fazer com que isso daqui fique melhor. E eu quero agradecer muito a galera aqui de Brasília que está fazendo esse evento, né, na Campus Party, a galera mundial aí, porque hoje a gente está aí com transmissão para o mundo inteiro. Agradecer meu amigo Francesco, que é o cara que criou tudo isso. Muito obrigado. E ó,
Me chamem sempre porque eu adoro estar com vocês.